Boa noite, eu sou a Vera Occhiusi e eu agradeço aos meus amigos e amigas do YouTube e nós estamos fazendo várias palestras, sobre o sagrado e as deusas. E a última deusa que nós falamos foi a deusa Deméter. E a comparação dessas mulheres deusas de hoje com esse mito da Deméter. Nós fizemos a primeira parte porque esse mito ele é muito interessante, né? Tem muita coisa para se falar da Deméter para nós mulheres e hoje nós vamos falar a segunda parte, mas acredito que ainda vamos ter uma terceira parte. O discurso das outras deusas deu para fazer em 2 vezes, mas da deusa Deméter acho que vamos ter que prolongar um pouco. Bom, nós falamos da chaga dessa deusa mulher Deméter, né? E hoje nós vamos falar, dando continuidade, o que nós chamamos de a deusa tríplice e a psicologia da perda. Então, nós sabemos que na tradição antiga, essa grande deusa, ela era sempre tríplice. E isso também podia ser constatado nas fases da lua, né? Na lua crescente, na lua cheia e na lua minguante. Também no próprio fato dela reger o mundo superior, que seria a nossa Terra, e um mundo inferior. Explicando melhor, Deméter, ela era donzela e virgem, lembra? Depois ela vai ser mãe e por último ela se transforma na mulher anciã. Então nós podemos constatar que essas são 3 fases principais na vida de uma mulher, não é mesmo? Na verdade, essa deusa Deméter, ela se vê como uma donzela virginal e intocada na filha, né? Que é a Core ou Coré, né? Então, Deméter é a mãe da filha e de tudo o que brota e cresce, e quando ela perde essa filha no mito, ela torna-se uma velha, uma anciã, cujos anos de fertilidade vão ficando para trás, e que está assim, cada vez mais, ela vai sabendo que está no seu término do seu ciclo, ou seja, próximo da morte. Portanto, essas 3 grandes perdas são vivenciadas por todas as mulheres, né? Por todas as mães que têm uma filha. Essas 3 perdas são insinuadas de uma forma muito condensada no próprio mito de Deméter. Veja, primeiramente, ao entrar na puberdade,
quando somos jovens, sofremos uma perda da inocência infantil, ou seja, a morte dessa donzela interior. Existe aqui um símbolo representando essa fase, que é a flor. Segundo, a perda que uma mãe sofre quando a sua filha é tomada em casamento e deixa o lar para sempre. Geralmente, sabe, o casamento da primogênita é sempre uma experiência muito dolorosa e angustiante para toda mãe. E então, quando todos os filhos deixam o lar, nós nos sentimos como aquele termo mesmo, né, utilizado nos processos depressivos, como a depressão do ninho vazio, né? Nos sentimos muito sozinhas. Aqui também tem um outro símbolo representando essa fase, que é a do fruto maduro. Ok. Ainda vem uma terceira fase, né? Que é a perda biológica que todas nós sofremos, que é a menopausa, né? E quando nós não podemos mais gerar filhos, né? Muitas das mulheres ficam deprimidas, tendo ou não sido mães, né? Sabemos, no fundo, que essa fase fecunda nossa ficou para trás. Mas, amigas, se bem atravessada, essa fase ou perda pode tornar-se num rito de passagem, uma grande iniciação para todas nós. Vem a aquisição de uma sabedoria, né? Que aos poucos vai ser introduzida com essa mulher idosa, que vai ser a terceira fase, nossa, a da anciã. E o símbolo dessa terceira fase é a semente. Bom, então, o mito vem mostrar, né, para todas nós mulheres, que essas três perdas e as suas variantes todas, né, que inclui essas três fases, são apenas oportunidades de despertarmos para um novo tipo de consciência. Sempre uma iniciação, né, dá lugar a uma nova fase, né? Portanto, olha, quando a donzela morre, ela torna-se uma jovem nubente, que logo ela vai ser mãe e será eternamente abençoada com os seus próprios filhos. A donzela da flor agora torna-se uma mãe que vai gerar frutos. Quando uma mulher não pode mais conceber, ela vai passar a tocha para sua filha e vai dar-lhe pleno poder de fecundidade. E, ao morrer para a mãe, essa jovem essa mulher que é a mãe e que já é uma idosa, ela agora vai ter um potencial para ingressar, quem sabe, numa comunidade espiritual, a comunidade das anciãs, das guardiãs do mistério da morte. Atualmente,
essas fases são raramente completadas com sucesso na vida de todas as mulheres. Essa deusa Deméter de hoje, ela está muito ferida, sabe? Da mesma maneira em que toda a nossa cultura está alienada dos ciclos da própria Terra e dos ciclos menores de cada uma de nós mulheres, né? Conseguimos reduzir a mãe em uma conveniente máquina biológica de reprodução apenas, né? Então é imprevisível saber se favorece ou prejudica essa desenfreada avidez da humanidade por poder e riqueza. Podemos afirmar que hoje as mães e toda a sua prole tendem a ser as últimas prioridades de qualquer planejamento econômico ou social, infelizmente. Assim também como a educação, nós estamos vendo, né, que não é prioridade. Então, são sinais de como nós mulheres que defendemos o parto natural, uma terapia familiar, a nova percepção de uma alimentação mais saudável, o despertar de uma consciência de Gaia, talvez esteja aí a anunciar o ressurgimento, né, um pouco lento e doloroso da nossa deusa mulher Deméter em nosso mundo atual. O que se segue talvez venha a ajudar essas mães modernas a compreenderem um pouco mais a fundo a dignidade sagrada desse chamado. Então nós vamos falar das 3 fases do ciclo Deméter mais detalhadamente. Então, no primeiro ciclo, que eu disse, nós temos a donzela, cujo símbolo é a flor, nós podemos ficar pasmas de tão grande intensidade que existe de amor e dedicação de uma mãe Deméter por sua filha, né? No caso do mito, né, é a deusa Deméter com a filha dela, Coré. No nosso caso, seríamos nós, mulheres, com as nossas filhas. Então, é uma dor de tamanha magnitude que chega a contemplar uma finalidade, um objetivo para toda a vida dela na Terra, né? Essa mulher deusa Deméter tem isso como uma grande finalidade na sua vida toda, né? Isso só pode surgir mesmo de um grande e profundo amor entre mãe e filha, né? Então, esse grande amor, né, que apenas um tácito segredo entre elas poderia ser realmente partilhado, né? Um grande amor entre mãe e filha, né? Veja, os homens não têm aqui nenhuma participação, né? Não participam, né, desse amor entre mãe e filha, né? São totalmente até estranhos a isso, né? Vamos supor, mesmo que o pai adore a sua filha, ainda ele vai estar muito longe desse amor maternal entre mãe e filha, né? Por quê? O pai não a concebeu, não vivenciou esse grande mistério, né? Esse grande mistério de gerar uma criança dentro de si. Um mistério tão grande, tão lindo, né? Quando uma mãe dá à luz, ela vai se ver a si mesma, sabe? Naquela inocência, daquela pureza, daquela beleza, daquele pequenino ser, né? Principalmente se é uma filha,
né? Jung diria para nós que aquilo de belo e maravilhoso que uma mãe vê na sua filha é somente a percepção do próprio self transcendente. Ela vê a perfeição do feminino, né? E tanto é que essas meninas, as pré-pubescentes, em algumas culturas elas assumem o papel das jovens deusas em toda e qualquer representação sagrada dos mitos. Mas hoje, todo o antagonismo que existe entre mães e filhas se deve, talvez, que essas mães veem nas filhas todas as coisas que elas nunca tiveram quando crianças. Veem a sua própria carência do carinho materno, e daí o amor vai se transformando muitas vezes em rancor e inveja, né? Eu pude perceber bem isto com relação a mim e a minha mãe. A minha mãe era analfabeta, sempre trabalhou para os outros, né? Não sabia dirigir, não tinha essa liberdade que hoje todas temos. E eu, como filha, né, já tinha uma profissão, já dirigia, já viajava sozinha, não é? Então tinha uma liberdade, né? E muitas coisas que ela não teve oportunidade, né? E por isso que a gente tem uma profunda compaixão, né, por nossas mães nesse sentido, ok? De conviver, né, com uma geração totalmente livre, né, educada e obtendo sucesso mesmo, né? Autorrealização e tudo mais, né? Fazendo as nossas escolhas, né? Então, por isso, há uma profunda compaixão ao pensar sobre tudo isso. Bom, então nós sabemos que quando essa menina, essa jovem, perde o contato com os mistérios de Coré e Deméter, e que remetem a essa solidariedade que existe entre mulheres, e que isso também remonta a uma atemporalidade, né, a uma consciência matriarcal, que já foi, né, foi palco, né, de uma consciência matriarcal, vai acabar num relacionamento fraturado, como o de Hera, lembram da deusa Hera, que acaba por se identificar totalmente com os valores patriarcais. Aquela menina, a deusa Hera, né, que acaba se identificando com o pai, com os valores patriarcais, e acaba, quase que desgraçadamente, por se alienar da sua verdadeira natureza feminina, né? E, enfim, essas são as chagas da nossa deusa mulher Hera, né? Diferente da nossa deusa Deméter. Bom, vamos aqui observar mentalmente uma imagem idílica dessa unidade primordial entre mãe e filha. Vamos viajar um pouquinho, né? Elas são solidárias, estão divertindo-se numa campina florida, estou falando do mito, tá? Então, essa jovem donzela, ela está a se divertir, né,
com outras crianças, outras meninas, há uma solidariedade, um campo bastante florido, né? E o que aconteceu depois? Essa unidade vai ser estilhaçada, né? Porque essa criança, essa donzela, ela é arrancada dali pelo Senhor da Morte, que é o Hades, né? Então é a primeira perda de uma unidade simbiótica entre mãe e filha. Essa unidade que vai começar em todas nós também, lá no útero, né? Onde ambas estamos unidas na própria fonte de vida em si mesma, né? Quantas vezes nós nos pegamos lamentando em silêncio o crescimento rápido demais dos nossos filhos? E pensamos, nossa, como podemos perder tão depressa aqueles instantes inestimáveis da infância deles? Aqueles olhares angelicais de partir o nosso coração, né? E o de qualquer outra pessoa, né? Aquelas palavras, aqueles gestos, expressões, até as dores, né? Que acabam por se esvaírem e que a gente fica tentando imortalizá-los através das fotos, né? Olhando de novo as fotos, os vídeos, filmes feitos, né? Os cachinhos dos cabelos que a gente corta e guarda, etc, etc. Que toda mãezona conhece muito bem, né? Então, como Deméter, né? Ela tenta também imortalizar o seu menino, que era Demófon, no fogo, né? Tenta imortalizá-lo. Mas ser mãe é isso mesmo, né? É conviver sempre com um certo tipo de perda. É nunca parar de aprender como fazer sacrifícios, né? Como sacrificar momentos, enquanto o fluxo da vida prossegue sem cessar, inexoravelmente, né? Ser mãe, minhas amigas, é tudo isso e muito mais, né? Agora nós vamos adentrar um pouquinho um subtítulo que é o Despertar de Coré, né? O mensageiro sombrio que vem de baixo. O que isso significa, né? Para todas nós. Bom, o que acontece mesmo com a donzela Coré no momento dessa separação, né, entre ela e a mãe? Nós podemos dizer que o botão cai da árvore, desliga-se da mãe e a infância chega ao fim. E vai ter aqui, então, o início de um profundo despertar. O que acontece? Aparece a figura masculina. Na forma de Hades, né? No caso do mito. Bom, um desfloramento, com certeza, uma metáfora muito pertinente e que vai fazer parte dessa iniciação, da iniciação de uma jovem, de todas as jovens mulheres para o casamento e para a sexualidade. Só que antes ocorre algo que vai modificar toda essa consciência que a donzela tem de si mesma. Olha só que interessante. Começa a menstruação. Coré torna-se ciente da terra, abrindo-se debaixo de si. Na verdade, né?
são profundos movimentos que começam a ocorrer no interior do nosso corpo. E, portanto, a função aqui do masculino, de Hades, é a de arrastá-la, de arrastar a donzela para baixo, para que ela tenha uma nova consciência desses movimentos internos dentro do seu corpo, enquanto mulher e veículo de criação. Então, o grande ciclo da vida e da morte, e que até então pertencera vagamente ao mundo exterior, e que agora proclama-se dramaticamente dentro do nosso útero, sob a forma de um primeiro sangramento. É muito fácil. Relembremos as nossas reações de horror diante da nossa primeira menstruação. Reações primitivas, né? Algumas dizem, estou morrendo. Meu Deus, estou ferida. Será que eu vou sangrar até a morte? Lembram-se disso? Fora as histórias de vampiros e de bruxas que nos assaltavam, né? Que nos assaltava, né? Oh, Deus. Bom, vale ressaltar ainda aqui que a energia que toma conta das mulheres, muitas vezes, é personificada nos sonhos, sabe? Como um homem sombrio, misterioso, criminoso, né? Ou em sentimentos, quando aparece como uma energia masculinizada, né? Que nada mais é que a outra dimensão da nossa sexualidade feminina, né? Bom, esses horrores, né, da primeira menstruação, é claro, vai depender muito, né, do preparo de uma mãe, né, para que não haja reações exageradas de aversão pelo corpo, né? Mas na minha época era difícil, né? As mães também não estavam preparadas, né? Por isso que acontecia. Atualmente já é muito mais divulgado, né? Portanto, o que deveria ter sido a nossa primeira grande iniciação nesses mistérios atemporais da maternidade, ou seja, uma identificação com o corpo dessa nossa grande mãe, que também simboliza vida, morte, terra, cosmos, acaba por tornar-se um momento, muitas vezes, de muita vergonha, né? De alienação de nós mesmos, né? Infelizmente, esses mistérios não sobreviveram, né? E as adolescentes hoje se esquivam de um medo coletivo, uma aversão pelas funções femininas e que caracteriza milhares de anos em uma sabedoria de consciência matriarcal. Então, minhas amigas, o que essa chaga profunda da nossa deusa mãe, mulher Deméter, tem para nos dizer? Bom, quando nós dissemos que a maioria das perturbações menstruais e ginecológicas podem ser atribuídas também a atitudes profundamente negativas com o que nós mulheres chamamos o nosso período menstrual, denota aqui uma atitude feminina para com o seu próprio corpo que é profundamente patológica, não é verdade? Em alguns casos, essas mulheres vão buscar alívio para graves e crônicas depressões desse período menstrual, né? Com os psicólogos, para poder entender, né? E elas acabam descobrindo nessa terapia
que nos sonhos existem imagens que refletem muito essas oscilações desse período menstrual e pouco a pouco vão aprendendo a ouvir, né, esses sonhos, essas imagens recorrentes e vão acabar por se harmonizarem com o ciclo e com todos esses sintomas, né, de depressões, enxaquecas, né, e os quais acabam por desaparecer, né, e acabam por se transformar de uma maldição até em uma bênção, porque na realidade é uma grande bênção ser mulher e co-criadora, né? Então nós temos aqui o que eu falei, né? Que na verdade esses sonhos às vezes aparecem com a figura de um homem tenebroso, escuro, né? E que nada mais é do que essa nossa energia masculina, né? Que acaba ficando lá, né? No fundo, no inconsciente, né? Dando lugar a uma dimensão muito mais feminina, né? Na nossa sexualidade, né? Porque como a natureza ela fez o sexo macho e fêmea, né? Então a criança, ela desconhece, né? Desconhece e essa qualidade, então, depois assola-nos, né? Como símbolo, simbolicamente, oniricamente, né? Através de figuras masculinas, né? Então, nós crianças somos masculino, feminino, não temos muita consciência, né? Dessa história do sexo, mas na puberdade, né? Esse componente masculino de nós mulheres acaba por ir ficando dissimulado e oculto, né? A nível inconsciente, né? A pergunta é, será que durante o período menstrual nós recordamos as circunstâncias da primeira menstruação? Que foi uma ocasião em que esse outro nosso eu tornou-se subterrâneo, né? Então aflorou o feminino, né? E o masculino ficou lá no fundo, né? Um nível mais inconsciente, né? Há aqui uma consciência maior, né? De ser mulher, né? E todas as possibilidades que uma mulher tem, que é diferente da do homem, ok? Bom, no mito também, Coré, ela volta de vez em quando para a mãe, há uma combinação entre ela e Hades, e Coré volta de vez em quando para a terra, e nesse momento toda a terra torna-se bastante fértil, né? E nós aqui temos uma grande lição a aprender, pois com a suspensão do grande ciclo das estações, a nos mostrar e ensinar sempre que a morte, na forma de Hades, entre aspas, né? E de Deméter, na sua ira e na dor da sua perda, é necessário para que o grande ciclo prossiga. Tá tudo certo, não é? O grande ciclo solar do nascimento e morte das estações vai ser aqui reproduzido numa dimensão mais íntima, no ciclo de 28 dias da Lua, né? Que cresce, fica cheia, lentamente mingua, e essa última fase lunar, simbólica e fisiologicamente, vai corresponder ao nosso ciclo menstrual. E a cada mês, um óvulo é liberado dentro de cada uma de nós.
e que, exceto por algumas raras ocasiões da vida, ou talvez até nunca, né, se desprenderão e serão devolvidos à terra. Agora, continuando, nós vamos falar do segundo ciclo de Deméter, que é a mãe, e cujo símbolo é o fruto. Nós podemos notar nessa fase um movimento de retorno. Coré retorna para a mãe, de vez em quando, né? Então, as estações retornam, o ciclo interior com um grande e novo potencial de fecundidade. Então, retornando todos os meses. E para nós, através da ovulação e a preparação do nosso útero, ok? E quando há uma misteriosa união da semente masculina e do óvulo feminino, essa terra pessoal de nós mulheres começa então a dar avisos dessa segunda grande incisão em nós, deusas Deméter, que é a gravidez. No mito, Coré, ao retornar do mundo avernal, ela traz consigo uma criança. A donzela tornou-se mãe realmente, né? E tem aqui o início, a fase seguinte de conscientização de Deméter. Tem uma nobre senhora da Abissínia que escreve, achei muito bonito, né? Ela escreve assim: a mulher concebe. Como mãe, ela é uma pessoa diferente de uma mulher sem filhos. Ela traz consigo o fruto da noite por 9 meses no seu corpo. Ela é e permanecerá mãe, mesmo que o seu filho morra, e mesmo que todos morram. Pois em um momento ela carregou um filho sob o seu coração. E ele jamais volta a deixar esse coração. Olha que lindo, né? Nem mesmo morto. Nada disso um homem conhece. Ele nada conhece. Para algumas mulheres, a primeira gravidez será sempre um choque tão grande quanto a primeira menstruação. Nós temos nessa fase aqui, nessa segunda fase, podemos falar até em auxiliares internas de Deméter. O que vem a ser isso, né? É que durante a gestação, há realmente na mulher um grande despertar de uma consciência psíquica, né? Ela fica mais introvertida, refletindo, né? Porque às vezes ela tá fazendo ali um tricôzinho, uma roupinha para o seu bebê, né? Preparando o quarto dele, ouvindo músicas, né? Então ela está mais interiorizada, né? E mais reflexiva. Existe aqui também até fantasias, né, sobre esse bebê que vai chegar, né? Nós podemos chamar de um acalento psíquico, né? Porque, na verdade, existe uma grande interação entre a consciência dessa mãe
e a do seu feto, né? Os dois estão intimamente ligados, né? E desde cedo, presta atenção, desde cedo essa criança ela ouve e absorve dessa mãe todo e qualquer tipo de mensagens, de sentimentos, né? As incertezas e os medos, né? Quanto hoje isso, né, já foi comprovado nas terapias, né? E às vezes o que uma pessoa sente, né, não é nem dela, né? Eram coisas da mãe, das pessoas que estavam ao redor delas enquanto gestante. Por isso que muitas vezes é necessário, né, voltar a esse útero e perceber o que é meu, o que é seu, né, e fazer aí um corte para poder se curar. Uma mãe a meditar sobre o parto, que é um nascimento, claro, né, está implícito aqui o surgimento de várias imagens, sabe? Contrárias a esse arquétipo. Quando a gente fala de nascimento, a gente já está pensando também na morte, né? Então, existe um inconsciente coletivo de mulheres, né? Os registros akáshicos, né? E esse inconsciente coletivo, ele está repleto de imagens e tragédias de filhos que são perdidos, né? De imagens de crianças mortas e de nascimentos muito complicados, né? Dos medos, das deformidades e muito mais. Muitos registros akáshicos estão cheios dessas imagens, né? E essas imagens vão emergindo involuntariamente, sabe? Como fantasmas, né? Que vem lá do reino avernal, que é o reino da Perséfone, né? E que vem, como fala, que vem atormentar, né? Essas gestantes, né? Então, minhas amigas, são resíduos de milênios acumulados, né? Pelas experiências femininas de maternidade, né? Mas também surgem arquétipos bons, né? Nos sonhos, como os arquétipos dos anjos guardiães, né? De guias especiais e ancestrais que cuidam, que são benevolentes, né? E que estão a nos vigiar, a proteger aquele grande evento do próximo nascimento. Então, existem mesmo, né, os arquétipos negativos, mas também existem os arquétipos positivos, né? Então, há casos em que as mulheres relatam que sonham, que veem imagens, né, oníricas, né, com ladrões roubando a sua casa, né, assaltando-as, né. Isso sugere, né, essas imagens, né, de serem roubadas e serem assaltadas, sugerem que está havendo mudanças psicológicas internamente que estão realmente perturbando o equilíbrio corporal, né? E há um medo, se for analisar, um medo de perder completamente o controle do corpo. Porque, gente, é uma alteração completa, né? Naquela barriga que vai crescendo, né? Os órgãos vão sendo empurrados para cima, né? Então, há um medo, né? De perder o controle desse corpo que tantos anos nós convivemos com ele, não é? Não é tudo muito bonito, minhas amigas? Eu achei maravilhosa essa deusa Deméter.
apesar que eu não me identifico, vamos supor aí, uns 15% com a deusa Deméter, mãezona, né? Isso mais é Afrodite, mais Perséfone, né? Essa coisa da mãezona. Eu vou mandar isso aqui para minha irmã, porque a minha irmã é Deméter. Quase que, posso dizer, uns 90%. Eu brinco com ela, encho o saco dela. Mas nós vimos aí, né, o processo da mulher que é deusa Deméter, mãezona, né? Se por acaso divorciar, se por acaso ficar com a história do ninho vazio, tem que procurar alguma coisa para fazer antes que isso tudo aconteça. Então, lá no início eu já disse, não podemos ser 100% uma deusa apenas, né? Nós temos que ter todas essas deusas, umas em menor porcentagem dentro de nós, outras que a gente verifica que estão muito mais fortes dentro do nosso mundo, né? Dentro do mundo de cada uma de nós. Mas praticamente nós passamos, né, por todos esses arquétipos, uns muito mais mesmo, outros assim, mas também tem momentos em que eles se apresentam para todas nós. Bom, nós vamos encerrar por aqui, mas ainda falta a terceira fase, né, dessa deusa Deméter, mas nós vamos deixar para a próxima live. Tudo bem? Senão fica um pouco cansativo. Temos aqui, vai ficar gravado, para podermos ouvir novamente, né? E meditar sobre essa grande deusa que foi Deméter e que hoje, como é que será que está a situação dessa mulher, deusa Deméter, nos nossos dias? Vamos comentar no próximo ato, tá bom? Namastê, gratidão. Um beijo no coração de todas vocês, ok?